Daí, gente, agora nós vamos para os átomos, os íons, que são os átomos carregados. Agora lembra que eu falei daqui dos átomos neutros? O que eu tenho? Prótons igual a elétrons. Aqui eu já não tenho essa igualdade, pelo fato de que? Porque são átomos que possuem carga devido à diferença de elétrons. Gente, por favor, eu peço muita atenção aqui. É diferença de elétrons. Eu vejo muito aluno errando, falando que varia o número de prótons. E eu sempre faço uma piada para eles assim. Gente, nós temos os elementos. Cada elemento possui o seu número atômico. E esses elementos, eu aponto para cá porque tem uma tabela aqui, tá? Então, os elementos, eles formam tudo que a gente tem no mundo. Agora, imagine se os elementos pudessem mudar de um elemento para outro, entendeu? E era isso que ia acontecer se o número de prótons mudasse. Então, imagine aqui, eu tenho uma folha, de repente ela vira areia, sei lá, e vai se transformando. Então, não existe isso. Eu não tenho como mudar o número de prótons. Se eu mudar o número de prótons, eu mudo a identidade do átomo, tá entendendo? Eu não posso mudar o número de prótons, entendeu? Então, o que vai mudar é o número de elétrons, e isso vai desestabilizar a carga do átomo, porque lembra que o elétron é negativo e o próton é positivo. Então, se eu tiver uma diferença de número de prótons e elétrons, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma carga, entendeu? E isso que gera muita confusão nos alunos. Por exemplo, eu tenho os cátions e eu tenho os ânions. O que é o cátion? Ele perde elétron e fica positivo. Daí lá vem o aluno e fala assim, mas a química é muito complicada, é tudo ao contrário, como que perde e fica positivo e não sei o que lá. Só que pense o seguinte, eu estou falando de carga, eu não estou falando de aritmética, de matemática, entendeu? Lá na matemática perdeu e fica negativo. Aqui nós estamos na química e falando de carga, então vai ser diferente pelo fato disso, entendeu? Então pense o seguinte aqui, esse é meu átomo de magnésio, ele tem 12 prótons. Por que eu sei que ele tem 12 prótons? Porque ele tem número atômico 12, ele tem 12 elétrons e 12 elétrons. Por que eu sei que ele tem 12 elétrons? Porque vocês estão vendo alguma carga aqui? Não, né? Então se não tem carga, ele é um átomo neutro. Se ele é um átomo neutro, ele tem prótons igual a elétrons. Então eu chego a essa conclusão. O próton é positivo, o elétron é negativo. Então se eu fizer isso aqui vai dar zero. Concordam comigo? Então pense aqui, ó, onde está esse zero? Está aqui, ó. Eu não tenho nenhuma carga. Então o zero está ali. Entendeu? Agora, o que aconteceu com ele nesse processo daqui para cá? Ele ficou com 2 mais aqui em cima. Quando ele está positivo, é sinal que ele perdeu. Então aqui ele perdeu 2 elétrons. Então prótons, quanto que ele tem? Aqui que eu vejo aluno respondendo. Tem 10 prótons. Gente, não perde prótons, só perde elétrons. Então, ó, ele continuou com o mesmo número atômico. Então ele continua com o mesmo número de prótons. Só que a diferença agora é que ele perdeu 2 elétrons. Então ele foi para 10 elétrons. Então aqui, ó, eu tenho 12 prótons positivos e 10 elétrons negativos. Olha o que acontece, gente. 12 positivo com 10 negativo, o que sobra aqui? 2 positivo. Por isso, gente, que essa carguinha aqui, ó, tá aqui em cima. Entenderam por que é positivo? Não é por fato de ganhar ou perder. Ele é positivo por quê? Porque ele tem 2 prótons a mais do que elétrons, entendeu? Então, esses 2 prótons a mais que ele tem, o que vai acontecer? Vai gerar 2 cargas positivas, porque a carga do próton é positiva, beleza? Agora vamos para o caso dos ânions. O que eu tenho aqui nos ânions? Ganha elétrons. Epa, eu esqueci de colocar os acentos aqui. Gente, pelo amor de Deus, vocês não liguem muito para isso, porque às vezes eu esqueço de colocar acento. Não é que eu não sei, é que eu esqueço mesmo. Daí aqui, ele ganha elétrons e fica negativo. O que acontece? Eu tenho o nitrogênio aqui. Então ele tem 7 prótons, a mesma coisa que aqui, né? Se eu tenho número atômico 7, tenho 7 prótons. Ele é neutro, então tem a mesma quantidade de elétrons. Então aqui positivo, negativo. Vai ficar 0. A carguinha que está ali não tem nenhuma, então carga 0, né?
Agora aqui, o que aconteceu daqui para cá? Ele adquiriu uma carga 3 menos. O que isso significa? Ele vai ter ganhado elétrons. Então nós vamos ter o quê? 7 prótons, porque lembra que não muda o número de prótons, positivo, e 10 elétrons, negativo. Gente, 7 positivo com 10 negativo, o que me sobra? 3 negativo. Tá vendo essa carga aqui, ó? Tá aqui em cima. E os alunos pegam e falam assim, mas como que ele é negativo se ele ganhou? Gente, ele ganhou elétrons. Então agora, ó, vejam comigo. Ele tem 3 elétrons a mais do que prótons. Então que carga que é do elétron? Negativo. Então ele vai ter 3 cargas negativas a mais. Por isso que ele vai ter esse negativo aqui em cima. Beleza? Agora eu vou aproveitar a aula já para falar da semelhança entre átomos. Porque isso daqui não compensa fazer um vídeo só para ele. Porque é uma coisa bem simples assim. Os exercícios acabam complicando um pouco. Pelo fato de quê? Porque eles usam de raciocínio lógico para fazer esses exercícios. Entendeu? Daí você tem que dar uma trabalhada. Então pense aqui comigo. Isótopos. Mesmo número de prótons. Então são 2 átomos que possuem o mesmo número de prótons. O que eu deixei esse espacinho aqui para fazer essa observação? Esses carinhas aqui são do mesmo elemento. Epa, não vai caber aqui. Mesmo elemento. Por que eu chego a essa conclusão? Gente, eles têm o mesmo número de prótons. Todos os átomos que têm o mesmo número de prótons, eles são do mesmo elemento. Como que eu vou usar de exemplo? Nós temos o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. O que é isso? Todos eles têm o mesmo número de prótons, só que eles mudam na massa. 12 de massa, 13 de massa, 14 de massa. O que está mudando aí? Eu estou mudando o meu número de nêutrons, entendeu? Porque ó, eu tenho 6 prótons no caso do carbono e 6 nêutrons no carbono 12. Então 6 mais 6 dá 12. Daí no outro eu tenho 6 prótons e 7 nêutrons. 6 mais 7 dá 13. No outro eu tenho 6 prótons e 8 nêutrons, que dá 14 de massa. Então o que está variando? Eu estou mantendo o meu número de prótons e eu estou variando a massa e o número de nêutrons. Entendeu? E eu tenho um negocinho que eu sempre falo para os alunos para armazenar. Aqui, gente. Pera aí, eu vou falar disso depois. Terminar de explicar. Daí eu tenho aqui isóbaros. O que é isóbaros? O mesmo número de massa atômica. Então aqui eu vou manter a massa atômica e eu vou variar o número de prótons e de nêutrons. Entendeu? Então, ó, isótopos. Mantém o número de prótons, varia nêutron, varia a massa. Isóbaros. Mantém o número de massa atômica. Varia o quê? Número de prótons e varia o número de nêutrons. E aqui no isótopos, o que eu tenho? O mesmo número de... Então, gente, vocês acreditam que o celular acabou a bateria? Daí não gravou o restinho que eu tinha gravado. Eu vou continuar, tá bem? Eu estava falando aqui de isótopos, né? Então, os isótopos são os que têm o mesmo número de nêutrons. Então, o que eles vão manter? Ele vai manter o número de nêutrons e variar na massa e no número de prótons. E daí... peraí, eu não tinha falado disso. Deu uma cortada no celular, gente, que acabou a bateria, eu vou continuar de onde eu tinha parado, né? Tava falando de isótopos. Então, isótopos têm o mesmo número de nêutrons e eles vão variar em massa e o número atômico, entendeu? Então, nós temos aqui, ó, coisas que vão ajudar a gente a lembrar. Aqui no isótopos, podem notar, eu só tenho o P. Eu não tenho nem o A, que representa a massa, e não tenho nem o N, que representa o número de nêutrons. Então, o que vai ajudar nós a lembrar que é isótopos? Tem o P. Então, tem o mesmo número de prótons. Aqui, no isóbaros, eu não tenho P e não tenho N. Então, o que acontece? Eu só tenho A. Então, eu vou lembrar da massa. E aqui no isótopos, eu tenho N
e não tenho P e não tenho nem A. Então, o que vai ajudar a lembrar aqui? Nêutrons. Então, sobre a matéria, galera, é isso. O que eu vou falar para vocês? Eu aprendi na faculdade, na verdade, a estudar na faculdade. Antes eu, meio que disfarçava, eu acho. Mas o que me ajudou muito foi mapa conceitual, mapa mental, que é esse tipo de estrutura de estudo. O que eu acho, gente? Se vocês fizerem isso, uma semana antes do vestibular, é bom vocês darem uma revisada, vocês conseguem olhar, relembrar, entendeu? Porque a gente não lembra de tudo, não adianta. A gente tem que ter auxílio de algumas coisas. Então, se você tiver esses mapas conceituais de maneira organizada, porque a organização ajuda muito no estudo, vocês talvez tenham resultados melhores. Pode ter pessoas que não usam disso, que conseguem armazenar o conhecimento lá e pronto. Claro que podem existir, mas eu acho que quanto mais coisas você puder fazer para te ajudar, melhor vai ser, né? Então, eu indico vocês a fazerem isso e deixarem tudo organizadinho. O que eu faço? Eu pego folha sulfite e encaderno, sabe? Mando encadernar. É R$3,50, R$3 para encadernar. Então você tem um livrinho e você vai fazendo vários mapas, entendeu? Um em sequência do outro. E aqui no canal eu vou dando as matérias numa maneira lógica, então vocês podem ir fazendo um caderno junto comigo, porque eu sempre vou fazer os mapas aqui. Então vocês podem me acompanhar, entendeu? Daí eu vou dar uma afastada aqui para vocês conseguirem visualizar o quadro inteiro, quem quiser copiar, né? E a matéria de hoje é isso, gente. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho. Beijo, até mais!